Track gravando, a paz de Deus seja com todos. Então eu queria falar nesse vídeo um pouco, digamos, das 5 principais evidências do arrebatamento em 2030 ou da ressurreição dos mortos em 2030, né? Que, que é a mesma coisa. E primeiro, né, eu queria falar que o apocalipse futurista não vai ter, pelo menos, né? O apocalipse já aconteceu do ano 70, na destruição do templo, né? Então só restou o acontecimento para acontecer de novo, que ainda não aconteceu, é a ressurreição dos mortos, né? Que é o arrebatamento. Né? Então tem umas 5 principais evidências que vai ter o arrebatamento em 2030, né? Uma delas seria que a Bíblia fala que é, o tempo de vida do homem será 120 anos, mas na verdade, depois que isso foi que Deus falou isso, muitos viveram 900 anos ainda, né? Então não era ser referente ao tempo de vida de 120 anos, né? Era para ser referente a que seria 120 jubileus, e um jubileu tem 50 anos, né? Então seria 120 vezes 50, que daria 6.000 anos, né? E tudo indica que 2030 é esses 6.000 anos de história de pecado no mundo, desde que quando Deus proferiu isso, né? E uma outra grande evidência, vamos dizer, a segunda seria que Deus anuncia o fim desde o princípio, que seria que cada dia da criação ia ser referente também a 1.000 anos cada dia futuros, né? Então, que aponta também para 2030. Uma outra evidência, uma terceira grande evidência, seria a profecia, aquela parábola dos 2 denários do bom samaritano. Foi dado 2 denários, que representava 2 dias, ou seja, para Deus um dia como 1.000 anos, né? Então, 2 dias, 2.000 anos, 2 denários, 2.000 anos, né? Também é uma grande evidência, e tudo que aponta para 2030, né? Esse período, né? Até que quando Jesus nasceu, ele nasceu 4 anos antes do ano 1 DC. Foi no ano 1 DC, como muitos acham, foi 4 anos antes, porque quem mandou matar ele, o Herodes lá, faleceu 4 anos antes do ano 1 DC. Então isso já está evidente, então, que Jesus ele teria que nascido também 4 anos antes do ano 1 DC. Então em 2030 foi a crucificação, né? 2030. Então é 2.000 anos, né? Uma quarta grande evidência bíblica, né? É, seria a profecia de Oséias 6:2, que diz que no terceiro dia nos dará a vida, né? E tudo aponta que é no terceiro dia, no começo do terceiro dia, no terceiro milênio, né? Não no final, né? Essas seriam, vamos dizer, as 4 grandes evidências da Bíblia, né? Primeira, vamos dizer, a profecia dos 120 jubileus, a da parábola dos 2 denários, de Oséias 6:2, e que cada dia da criação é ser referente a como um dia para Deus, que Deus anuncia o fim desde o princípio, né? Seriam as 4 grandes evidências. E teria uma quinta grande evidência ainda, que é bastante, tem que ser considerada, que tudo que é cíclico, né, acaba com 6, que tem um círculo, digamos, envolvido, que tem um ciclo finito, digamos assim, acaba com 6, né? Uma variação do número 6 do meia-lua, né? Que é
Daí tem o relógio, né, que é uma variação do 6 a 360 graus, do círculo, que é uma variação do número 6, né? Então, esse ciclo de morte também teria que, pelo que tudo indica, pela lógica, acabar com 6, né? Esses 6.000 anos, né? E não continuar adiante, né? E isso, sabe, tem essas evidências que eu falei agora, né? Tem me animado bastante para eu continuar crendo no arrebatamento. Que quando esse ano eu descobri que lá por abril desse ano, quando me caiu a ficha que realmente o Apocalipse já tinha acontecido, no ano 70, na destruição do templo, eu fiquei com a pulga atrás da orelha se por acaso, então, já que o Apocalipse já tinha acontecido, se o arrebatamento não ia ficar só pro final dos 7 dias, né, do milênio, né. Fiquei com a pulga, daí eu estudei um pouco do pós-milenismo, né, que fala sobre isso, que poderia ser essa visão, mas aí eu vi que o apocalipse pode ter acontecido já, mas o arrebatamento tem que ser, pelo que tudo indica, já no começo de 6.000 anos, né? E senão ia ter várias provas bíblicas aí, dos 120 jubileus já ia caducar a profecia de Isaías 6:2, que no terceiro dia nos dará a vida, a parábola dos 2 denários, né? Que Deus anuncia também o fim desde o princípio, e cada dia da cristão, isso é referente a 1.000 dias cada, né? Ia também caducar, né? E ainda mais a questão que o ciclo dos 6.000 anos não ia se findar, esse ciclo de morte, né? Ia ser uma coisa muito difícil de conceber, né? E aí tem outras questões também, né? Que se dá para analisar, como por exemplo, que não dá assim nem para imaginar mais 100 anos para frente, sabe, de mundo. É difícil já imaginar 10 anos. Então, muito menos 1.000 anos ainda, como vê a questão do pós-milenismo, né? Que seria mais 1.000 anos ainda nesse sistema que ia melhorar só espiritualmente, assim, as coisas, né? E que ia demorar 1.000 anos para ter a ressurreição final, né? Isto eu não acredito, sabe? Isso não tem lógica, sabe, para acreditar nisso, né? Então, era esse vídeo aí bem curtinho que eu queria fazer. Eu não sou de enrolar muito, né? Tem muitos que ficam enrolando, né? Eu também às vezes enrolo, né, alguma coisa, né, encho um pouco de linguiça, digamos assim, né, mas também faz parte, né, um pouco de enrolação, né, não ser muito direto demais, né, tem que às vezes enrolar um pouco, senão acaba o assunto, né, mas eu sempre nunca me cansei de pesquisar, eu consigo fazer assim uma síntese muito grande, um resumo assim muito grande da do conjunto da obra, assim, por causa que eu tenho muitos anos de estudo da escatologia, né? Não é uma coisa assim do dia para a noite, né? É uma coisa que foi com muitos anos, né, de pesquisa, né? Uma coisa que eu tenho me divertido, assim, me entretido, digamos assim, né? É que
tem salvado bastante na questão do entretenimento, já que os filmes acabaram praticamente, não tem mais filme bom, né? É a questão das novelas, do TikTok e de algum outro vídeo assim interessante no YouTube que eu gosto de ver, sabe, um pouco, né? E no mais era isso aí, eu também gosto de comentar muito, que às vezes eu vejo um vídeo sobre apocalipse futurista, né? Daí eu gosto de lacrar assim lá. O apocalipse já aconteceu na destruição do templo no ano 70, preterismo parcial, coloco lá. E lacro lá, lacro. Só pra dar uma lacração, né, digamos. E aí, vou embora, né? E, bom, no mais, assim, era isso, né? Não tenho, sabe, praticamente nada para recomendar, assim, de canal no YouTube, por exemplo, que eu tenho recomendado é olhar novela, digamos assim, que eu melhor assim tem de entretenimento, né? Olhar novela e os videozinhos curtos no TikTok, né? Que na questão da escatologia, né? Digamos assim, no geral, né? Que não é muito assunto assim para pesquisar, né? Assim, bora que eu já tenha pesquisado de tudo, né? É um pouco chato, né? Pesquisar o assunto porque não tem mais novidade, né? Pro cara que praticamente pesquisou de tudo, né? Não tem mais novidade nenhuma pra ver, né? E eu não sou, sabe, também de acompanhar astrologia, digamos assim. Astrologia do apocalipse futurista, como o Ricardo Garcia tem feito, né? Ele faz uma astrologia do apocalipse futurista, que é uma mistura de astrologia para explicar um apocalipse futurista que não acontece. Essa que é a verdade. Mas eu acho bonito esse choro dele, assim no sentido de entretenimento. Eu gosto de um pouco de choro, né? Um pouco de choro é entretenimento, né? Ver, né? E o canal do Cris Macabeus, que eu aconselho, né? Olhar o Cris Macabeus, a Hora do Macabeus, né? Só que ultimamente você tá falando de política, né? Nem falou mais de apocalipse preterista, né? Aí tá difícil até de acompanhar ele, né? Mas daqui a pouco eu acho que quando acabar a eleição ele vai voltar de novo a falar do apocalipse preterista, né? Que o assunto, sabe, para quem gosta de falar, quem tem paciência, é um assunto bastante vasto, né? Tem que ter talento também, eu acho que pra ficar falando de determinados assuntos, né? Ter um talento especial assim. Mas eu quero continuar de vez em quando fazer algum vídeo, né? Falar sobre alguma coisa interessante que eu vi, né? E embora sempre tenha conselho para dar, né? Alguma coisa interessante para falar, alguma análise que eu tenho feito de alguma coisa, algum sistema, né?
já que eu sou um bom analista, né, para identificar tendências e conjecturas, né? E assim no mais, então, fique com Deus. Eu acho que eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo meu WhatsApp para quem quiser falar comigo, né? Mandar uma mensagem, né? Daí eu vejo assim e respondo também, que eu gosto de falar bastante às vezes, né? No WhatsApp eu gosto de falar bastante, mas no YouTube não. No YouTube tem um pouco de timidez, eu acho, pra falar. Mas então tá, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.